Prezados irmãos, boa noite a todos. Esperamos que todos estejam bem na medida do possível. Esperamos que todos estejam se cuidando dos seus familiares, cuidando daqueles que vos são caros. E é sempre uma alegria poder entrar em contato novamente com todos vós. Esperamos, logicamente, que tudo isso passe. Esperamos que a gente consiga sair desse momento complicado porque nós estamos passando, né? Por essa pandemia, por esse distanciamento social, e que em pouco tempo, se Deus quiser, nós possamos estar juntos novamente para retomarmos as nossas atividades, olho no olho, nos abraçando novamente, nos congregando novamente, né? Porque é sempre um momento muito especial para todos nós. Enquanto isso não acontece, nós damos prosseguimento às nossas aulas virtuais, sabendo que não é a mesma coisa, né? A gente tem menos tempo, não tem essa interação que a gente gosta tanto de ter com as pessoas, ouvir as perguntas, ouvir as opiniões de todo mundo, mas nesse momento é o que a gente consegue fazer, né? Então a gente vai dar prosseguimento hoje. Hoje a gente vai estar falando para a turma do Básico 1, né? Do primeiro ano. E como a gente já disse em outra oportunidade, esse curso do Básico 1 tem como objetivo principal apresentar o Espiritismo para as pessoas, né? Apresentar o Espiritismo, porque muita gente chega na casa e sempre se pergunta, né, o que é esse tal de Espiritismo, né? E tem um monte de dúvida, como é que o Espiritismo vê isso, como é que o Espiritismo vê aquilo, quais são os principais personagens do Espiritismo, quais são os principais livros que o Espiritismo estuda, em que está fundamentado o Espiritismo. Então a gente vai tentando ao longo do ano, né, e respondendo essas perguntas e apresentando um pouquinho mais do Espiritismo para as pessoas que estão chegando na casa, estão chegando no Espiritismo. E hoje a gente vai falar de um assunto que é a nossa 17ª aula, um assunto fala sobre a cremação e doação de órgãos e transplantes. E como a gente disse, né, muita gente chega na casa se perguntando, mas como é que o Espiritismo vê esse assunto? O que o Espiritismo diz, por exemplo, da cremação? Será que o Espiritismo é contra? Será que o Espiritismo proíbe a cremação? Será que o Espiritismo indica a cremação ao invés da inumação, né? Ao invés do enterro, por exemplo? Será que os espíritos sentem dor quando o seu corpo está sendo queimado, quando o seu corpo está sendo levado a um forno? Será que o espírito do lado de lá sente essa dor? Né? E aí a gente fica sempre nessa dúvida. Quando a gente chega na casa, quando a gente não conhece do Espiritismo, a gente quer saber o que o Espiritismo diz a respeito desses assuntos, né? E a mesma coisa em relação à doação de órgãos. Será que o Espiritismo é contra? Será que o Espiritismo é a favor? O Espiritismo indica? O Espiritismo não indica? Então, para tentar levar um pouquinho de reflexão a respeito desses assuntos na noite de hoje, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro: o Espiritismo não proíbe nada, nada. O Espiritismo sempre nos esclarece, o Espiritismo dá a sua visão, né? Levando em conta o aspecto filosófico dessa questão, levando em conta o aspecto científico, mas acima de tudo levando em conta o aspecto religioso sob o ponto de vista cristão, né? Quando a gente diz religioso, é simplesmente assim, o que o Cristo diria dessa situação? Então o Espiritismo é uma coisa que a gente já tem que ter muito claro. O Espiritismo não proíbe nada. Todos nós somos livres pensadores, todos nós temos o nosso livre-arbítrio, e o Espiritismo nos diz, olha, o caminho, nós vemos isso, nós vemos aquilo, mas a decisão é sempre nossa. Então o Espiritismo não proíbe nada, né? Muito embora não concorde com um monte de coisa, e nos diz, se vocês fizerem isso, vocês vão ser responsáveis pela atitude de vocês. Então vamos falar um pouquinho sobre a cremação. O que o Espiritismo diz da cremação? O Espiritismo não vê problema algum na cremação.
A cremação já é uma coisa que acontece há muitos e muitos anos, há milhares de anos, né? Muitos povos, especialmente os povos do Oriente, já têm essa prática há muitos e muitos anos. Então, o que o Espiritismo nos diz a esse respeito? Emmanuel, né, já nos disse, no livro Consolador, ele diz isso, que o ideal é que se faça a cremação num período entre 24 e 72 horas após o desencarne. Por quê? Porque quando há o desencarne, ainda ficam alguns fluidos, né? O corpo ainda mantém alguns fluidos, algumas pequenas ligações. Então, Emmanuel nos diz que o ideal é que se passe esse tempo todo para que essas energias sejam todas desprendidas do corpo físico para depois se fazer a cremação. E aí sempre tem aquela pergunta: será que o espírito desencarnado vai sentir a dor? Vai ter a sensação de ter o seu corpo sendo queimado? Aí é uma questão interessante para que a gente pare e a gente mesmo responda essa questão. Né? Quando eu digo a gente mesmo, é cada um pare e pense um pouquinho nessa questão. Se o espírito que já está desencarnado fosse sentir a dor da cremação, por que ele não sentiria a mesma sensação se ele fosse enterrado? Ou qualquer outro tipo de destinação que se desse ao corpo físico. Vocês concordam? Então, no momento da cremação, o espírito não sente nada. O corpo físico não passa mais sensação física nenhuma para o espírito. Isso tanto na cremação quanto na inumação, né? No enterro. O que acontece então? Em todos os casos vão ser a mesma coisa? Em todos os casos vão ser a mesma coisa. Só que existe sempre uma ligação mental. Precisa ver como está mentalmente esse espírito para se fazer essa escolha. Por isso é que se diz que o ideal é que o espírito, nós, pessoas, comecemos a nos preparar para o nosso desencarne ao longo da vida. Para que a gente já deixe claro que a gente quer ser cremado, para que a gente já exponha essa opinião, mais do que isso, para que a gente já comece a se preparar para quando isso acontecer. Para que quando isso aconteça, a gente não sinta nada. Então, vai depender muito do nosso apego à matéria. Quanto mais apegado à matéria nós formos, mais difícil se dá o desencarne, independentemente da destinação que se dê ao corpo físico. Então vamos imaginar a seguinte situação: uma pessoa extremamente apegada ao corpo físico, extremamente vaidosa, tudo para ele é o corpo. Será que ele vai ter facilidade para deixar esse corpo físico aqui e seguir com o seu perispírito, com o seu espírito? Muito provavelmente não. Por quê? Porque ele mantém uma ligação mental muito forte com aquele corpo físico. Então, pode ser que essa ligação mental faça com que ele sinta algumas sensações pelo fato de ele estar muito apegado ainda ao seu corpo físico. Mas que fique claro, o corpo físico não transmite mais nenhuma sensação ao espírito. Qualquer reflexo será de ordem moral. Né? É apenas uma ligação mental. Então, cabe a cada um de nós decidir que destinação a gente quer dar ao nosso corpo após o nosso desencarne. E aí a gente começa a pensar em algumas questões práticas, né? A gente vive em cidades em que cada vez mais está difícil a gente ter espaço físico, por exemplo, para cemitérios. Né? Então, será que daqui a 100 anos vai ter espaço para tantos cemitérios? Será que faz sentido, num momento que a gente vai ter mais população ainda, a gente ficar destinando espaço físico para enterro dos nossos corpos, e onde a gente poderia estar plantando, onde a gente poderia estar fazendo coisas mais úteis? Aí cabe a cada um de nós dar essa resposta, né? Mas existe uma tendência, na minha opinião, uma tendência clara a que se haja cada vez mais cremação.
Porque depois que nós perdermos o nosso corpo físico, não importa o que vai ser feito com ele, né? Quando já houve a exaustão dos órgãos físicos, não tem mais sentido. A vida vai prosseguir como espírito. A destinação que nós dermos a esse corpo, tanto faz, né? Desde que nós sigamos o nosso caminho. Então, não sei se eu consegui ser claro, o Espiritismo, primeiro, não proíbe nada. O Espiritismo também não vê problema algum na cremação. Mas isso é uma escolha pessoal. Isso é uma escolha pessoal que cada um de nós tem que fazer em vida, né? E já começar a se preparar para essa escolha ao longo da nossa existência. Porque quando a gente deixa esse corpo aqui, a gente não fique mais apegado a ele. A gente simplesmente siga o nosso caminho, siga a nossa jornada, né? E aí a mesma coisa a gente pode dizer em relação à doação de órgãos. Novamente, né? Espiritismo é contra, Espiritismo é a favor, Espiritismo indica, Espiritismo proíbe. É sempre uma decisão pessoal. Lógico que nesse caso específico, o Espiritismo indica a doação de órgãos na medida em que o maior beneficiado pela doação de órgão é o doador. Em primeira instância, o maior beneficiado é o próprio doador. Por quê? Porque aquele órgão físico que ele vai estar doando já não faz mais diferença para ele que já perdeu o corpo físico, né? Ou seja, para o espírito, tanto faz aquele órgão físico. Como a gente acabou de dizer, a destinação que vai ser dada ao corpo físico, tanto faz para o espírito. Porém, se essa destinação puder servir, puder ser útil para outros seres da criação, puder ser útil para a humanidade, ele vai ter também esse benefício, né? Então, muita gente doa órgãos, né? Aqueles que podem doar, dependendo da causa mortis, podem doar os seus órgãos. Muitos outros doam os seus corpos para a ciência, principalmente para as universidades, para as faculdades de medicina. Então, sempre que nós pudermos sermos útil, devemos ser. E aí também sempre tem dúvidas, né? Muitas pessoas que estão chegando agora na doutrina perguntam assim: será que o espírito vai sentir a dor quando se tira o órgão físico? Será que a retirada desse órgão não vai fazer falta lá no perispírito? Será que quando ele chegar do lado de lá, ele não vai sentir falta desse órgão? E a resposta é não, né? Ele não vai sentir falta desse órgão porque esse é um órgão físico. Assim como ele não leva, se ele não doar, ele também não leva esse órgão para o lado de lá. O órgão físico fica no corpo físico. Então, ele não vai sentir falta, ele não vai sentir dor. Esse órgão físico, para ele, não tem mais importância alguma. Porém, reforçamos sempre. A partir do momento em que você pode usar um órgão físico seu para levar vida para outra pessoa, para levar esperança para outras famílias, você vai estar auxiliando essas pessoas ao mesmo tempo em que você vai estar sendo auxiliado. Por quê? Porque imaginemos cada um de nós nesse momento, paremos e pensemos. Você está lá na sua casa com um ente querido seu necessitando de um órgão físico, necessitando de um transplante, e às vezes passando por muita dificuldade, passando por muitas dores, passando por muitas incertezas. Então, imaginemos nós a felicidade que nós teremos quando aparecer um doador. E aqui que fique claro, né? Ninguém fica feliz porque alguém desencarnou, porque alguém morreu e deixou o órgão para a gente. A pessoa fica feliz porque naquele momento a dor daquele que parte, né? A dor dos familiares daquele que partiu, pode se transformar em esperança para aqueles que ainda estão aqui, né? E qual seria o nosso sentimento? Imaginemos nós o sentimento de gratidão das pessoas que recebem esse órgão. Imaginemos nós o sentimento de alegria, de gratidão a Deus e àquele que deixou o seu órgão
para que curasse outras pessoas. Então, nesse momento, todos os nossos pensamentos de gratidão serão elevados aos céus e àquele que nos deixou. E aquele que doou os seus órgãos vai receber toda essa energia, esse sentimento de carinho, toda essa vibração de amor. Né? E chegando do lado de lá, ele vai saber que ele até o último minuto, até o último momento, ele foi útil na obra de Deus. Então, novamente, é uma questão de foro íntimo. Cada um de nós deve saber aquilo que pretende fazer com o seu corpo. Mas que a gente sempre tenha em mente o seguinte: por que não auxiliar aquele necessitado? Por que não levarmos um pouco de esperança, um pouco de alívio para aqueles que sofrem? Por que não auxiliar, ao invés de simplesmente enterrarmos todos aqueles órgãos que podem ser úteis para outra pessoa? Então, a gente sabe que o momento do desencarne, a gente sabe que o momento da morte é um momento muito difícil para quem fica. É um momento de muita frustração, de muita angústia para os familiares. Mas a gente deve sempre ter em mente o sentimento da fraternidade. A gente sempre deve trazer a fraternidade, a caridade em primeiro lugar na nossa vida. Então, se nós tivermos condições de doar os órgãos daqueles que se foram, por que não fazê-lo? E por que o Espiritismo seria contra uma coisa dessa? Não tem sentido, né, o Espiritismo ser contra a caridade. Kardec já falou, fora da caridade não há salvação. Então, o Espiritismo não tem como ser contra um ato de amor. O Espiritismo não tem como, apoiado na ciência, apoiado no Cristo, ser contra a doação de órgãos. Por quê? E aí a gente já entra na terceira parte da aula, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre a lei de amor. Em todos os momentos da nossa vida, nós temos que pensar o seguinte: o Cristo já nos veio trazendo essa mensagem, né? Se Moisés veio antes apresentando um Deus de justiça, o Cristo veio depois nos apresentando um Deus de amor. E esse Deus de amor quer que nós sejamos, e nós somos frutos, né? Nós somos criaturas desse Deus de amor. Então todos nós trazemos dentro de nós o amor também. E o Cristo, ele veio nos ensinando como praticar esse amor. Como passarmos esse amor para frente. Como nos transformarmos em criaturas amorosas. E ao contrário do que muita gente pensa, ao contrário do que muita gente tenta interpretar a mensagem do Cristo, a mensagem do Cristo é muito simples. Quando Cristo nos disse, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele nos deu essa receita. E disse mais, quando ele nos disse assim, faça ao outro tudo o que você gostaria que fosse feito a ti. E é uma mensagem tão simples, né? A mensagem em si, eu não estou dizendo que é fácil agir dessa maneira, mas a mensagem em si é tão simples que ninguém no mundo pode alegar desconhecimento dessa lei. Pode alegar dificuldade em entender essa lei. Ela é simples demais até. Ela fala assim, faz para o outro o que você gostaria que fosse feito a ti. E aí a gente volta na doação de órgãos. E por que o Espiritismo não pode ser contra a doação de órgão e diz, faça se você puder. Porque imaginemos nós na situação de um necessitado de um órgão. Né? O que a gente gostaria que acontecesse com a gente? Se nós estivéssemos nesse momento numa fila de transplante. Ou se nós tivéssemos um ente querido nosso necessitando de um órgão para conseguir continuar a sua existência, para conseguir continuar a sua vida. O que nós gostaríamos que acontecesse? Nós gostaríamos de que aquele que tem condição doasse os seus órgãos.
Então, é isso que nós temos que pensar no momento em que nós estivermos do outro lado. Se nós tivermos condições de fazer, façamos. Então, a lei de amor vem resumindo toda a doutrina do Cristo. Tudo o que o Cristo fez na Terra durante todo o tempo que ele esteve aqui, foi nos mostrando o caminho do amor. Foi nos mostrando, quando se diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele, é porque ninguém vai ao Pai se não seguir as mensagens do Cristo. Ninguém vai ao Pai se não seguir a lei do amor. Nós viemos para essa vida, viemos para essa encarnação com o propósito de evoluirmos, com o propósito de nos melhorarmos, com o propósito de pagarmos um pouquinho das nossas dívidas, passarmos por provas e mostrarmos que já estamos um pouquinho mais preparados. E o melhor caminho para que se faça isso é através do amor. Então, não adianta a gente ficar teorizando muito, não há necessidade de grandes entendimentos, de leitura de 1000 livros, de 1000 autores que falem a respeito disso. Porque a mensagem é simples. A mensagem é a seguinte: faça ao outro o que você gostaria que fosse feito a ti. E às vezes, nós seres humanos, e às vezes nós espíritas, nos perdemos no meio do caminho porque ficamos teorizando, porque ficamos pensando em conhecimento científico puro e simples. E aí a gente lembra de uma mensagem de que o Haroldo Dutra Dias falou esses dias. Ele contou um caso do Chico Xavier, né? Chico Xavier, o maior médium, talvez o maior médium do mundo, com certeza o maior médium que já passou pelo Brasil, que tinha diversas faculdades mediúnicas, que psicografava, que fazia psicofonia, que tinha evidência, que via, que ouvia. Conta-se que um dia ele estava trabalhando num centro espírita, onde ele costumava trabalhar, já estava tarde, já tinha atendido centenas de pessoas. Já tinha passado por ele centenas de mães, como passavam todas as sessões que ele fazia. Mães aflitas, mães chorosas porque haviam perdido seus filhos. E um dia chegou até ele uma mãe chorando desesperadamente e falava: Chico, me ajuda, meu filho partiu. E ela chorava, chorava, chorava. E o Chico se levantou, abraçou-se a ela e começou a chorar também. E chorou, e chorou, e chorou, e ficou uns 15 minutos os dois chorando, abraçados. E aí daqui a pouco passou aquele tempo, foram serenando, aquela mãe enxugou as lágrimas, o Chico enxugou as lágrimas, e ela falou: muito obrigado, Chico, estou melhor. E aí aquelas pessoas que estavam do lado, né, que eram pessoas que trabalhavam com o Chico, trabalhavam no mesmo ambiente que ele, ficaram pensando: poxa vida, por que o Chico não falou para ela da reencarnação? Por que o Chico não falou para ela das causas anteriores das aflições? Por que o Chico não aproveitou esse momento para ensiná-la? Né? E depois o Chico respondeu: meus filhos, às vezes o que a gente precisa fazer é simplesmente abraçar. O que a gente precisa fazer é simplesmente amar. E às vezes a gente esquece essa mensagem básica que o Chico nos passou. Às vezes uma pessoa nos procura e a gente fica tentando teorizar, tentando ensinar, tentando mostrar doutrina, tentando mostrar ciência, quando na verdade o que elas precisam é simplesmente de amor. Né? Então, que nós tenhamos esse amor no momento de fazermos as nossas escolhas. No momento em que nós pudermos colocar esse amor em prática. Né? E que a gente não esqueça nunca disso, da simplicidade do Cristo. Porque isso são coisas, é coisa que está faltando no dia de hoje. A simplicidade do amor do Cristo. O Cristo não julgava, o Cristo não ficava teorizando, o Cristo simplesmente amava. Ele não perguntava se era pecador, se não era pecador, se era ladrão, se era prostituta, ele não perguntava nada disso. O Cristo simplesmente abraçava e amava. E nós, como espíritas que somos, e que temos a missão de resgatar
o cristianismo lá na sua essência, lá atrás, quando começou o cristianismo, sem rituais, sem dogmas, sem símbolos, sem ofícios, sem oficiantes, sem nada disso, nós temos que resgatar primeiro dentro de nós a simplicidade da mensagem do Cristo. E a mensagem do Cristo é simplesmente a lei de amor. A lei do amor resume todas as nossas obrigações, resume todo o conhecimento que o Cristo nos trouxe quando aqui esteve, resume todo o conhecimento que estão nos livros que foram escritos nos evangelhos, e é essa lei do amor que nós temos que tentar colocar em prática no nosso dia a dia. Então, a gente que está aqui hoje falando para as pessoas que estão no nosso primeiro ano do curso, para que a gente tenha muito claro dentro de nós o seguinte: o conhecimento, ele é muito importante. Então, a gente não está pregando nada ao contrário disso. O conhecimento é importante, é bom que a gente leia todos os livros da codificação, é bom que a gente leia esses livros complementares do Chico Xavier, da obra de André Luiz, de Emmanuel, mas é primordial que nós nos evangelizemos. É primordial que nós possamos nos tornar pessoas mais amorosas, pessoas melhores, para que quando chegar uma situação em que nós tivermos que decidir o que fazer, a gente haja movido pelo sentimento cristão, pelo sentimento de amor. Então, para que todos nós tenhamos muito claro, se nós nos evangelizarmos, nos tornarmos pessoas melhores, se por acaso chegar um momento em que nós tenhamos que tomar uma decisão sobre doar os nossos órgãos ou doar órgãos de familiares nossos, se nós já tivermos evangelizados, se nós já estivermos transportando a mensagem do Cristo dentro de nós, nós saberemos o que fazer. E também, se nós vivermos de acordo com o Evangelho do Cristo, com a mensagem do Cristo, no momento do nosso desencarne, a gente vai estar tão desapegado da matéria, a gente vai estar tão livre, tão solto, que não vai importar para nós o que vão fazer com o nosso corpo. Se vão enterrar, se vão deixar jogado em algum lugar, ou se vão cremar. Por quê? Porque a nossa consciência já vai estar desperta. A nossa consciência já vai estar desligada da matéria. E aí, para nós, como dizem, né, em alguns livros, a gente vai simplesmente olhar para o nosso corpo e dizer assim: muito obrigado porque você foi um instrumento para que eu pudesse me melhorar nessa encarnação. Tudo bem, pessoal? Eu espero que a gente tenha conseguido passar a mensagem a respeito do que nós tínhamos que passar hoje e espero sinceramente vê-los em breve, que todos fiquem bem. Graças a Deus.